Olá, galera! Deus abençoe a todos. Meu nome é Kátia Rodrigues. Bem-vindo ao meu canal. Aqui você recebe diariamente uma mensagem, uma palavra vinda de Deus que vai te levar a refletir, a meditar sobre essa mensagem. Esse é o meu desejo. E antes mesmo de ouvir a mensagem direcionada a você, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe essa mensagem, abençoando alguém. O devocional de hoje vamos falar da diferença entre corvos e pombos. Que tipo de mensageiro você é? Você é o mensageiro corvo ou você é o mensageiro pombo? Eu encontrei esse estudo e achei muito interessante. Eu fiquei curiosa e fui pesquisar e decidi dividir isso com vocês. Qual seria o significado de corvos e de pombos na Bíblia? É um pouco extenso, mas eu vou tentar resumir e com certeza valerá muito a pena você ficar aí alguns minutinhos atento ou então atenta. Vamos lá. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Gênesis 8, de 7 a 12. Corvos e pombos têm algo em comum. Ambos voam, ambos constroem ninhos e ambos foram utilizados como mensageiros em ocasiões na Bíblia. No entanto, corvos eram utilizados em momentos críticos, onde não se havia esperança aos olhos do povo. Eles indicavam tempos de dificuldades. As aves de rapina, como os corvos, não costumam caçar. Elas se alimentam principalmente do que é morto. Não costumam voar para muito longe. São agressivos e têm medo do homem, a ponto de espantá-los com o aspecto humano serem capazes de afastá-los dos milharais. Já a simbologia dos pombos indica momentos de virada, florescer esperança nos olhos do povo. São comuns revoadas de pombos em momentos apoteóticos em grandes celebrações. Eles são herbívoros, são em geral pacíficos e se misturam em meio às pessoas nas praças. Noé não se equivocou em enviar primeiro o corvo e só depois uma pomba para avaliar o estado da terra após o dilúvio. Antes, esperava-se um cenário de destruição boiando nas águas e só depois algum indício da terra seca, aonde a arca pudesse pousar. Da mesma forma, no reino de Deus, atuamos por vezes como esses dois tipos de mensageiros. A minha pergunta é: que tipo de mensageiro você quer ser no reino de Deus? Nós podemos escolher o tipo de mensageiro, seja a cada missão recebida, seja de acordo com a nossa visão ou seja de acordo com a nossa fé. Vou tentar deixar mais claro, desmembrando esses fatos acima citados, de como escolher o tipo de mensageiro. Primeiro, seja pela missão recebida. A palavra de Deus nos fala sobre Jonas. Aliás, o nome dele, em hebraico traduzido, significa o pombo. Jonas, ele apreciava ser um profeta de Deus e se sentia um privilegiado por isso. Ele se achava muito especial, íntimo e agradável aos olhos de Deus, por tão grande honra. Conosco também não seria diferente, que grande honra sermos escolhidos, por Deus em importantes missões. Certamente ficaríamos envaidecidos por essa escolha, vindo da parte de Deus. Porém, qual o nosso comportamento quando essa missão é desagradável aos nossos olhos? Então,
Jonas reagiu de modo adverso, quando Deus disse para ele ir a Nínive e clamar contra aquela cidade, pois a malícia dela havia subido até a sua presença. Porém, Jonas fugiu da presença do Senhor e se dirigiu a Tarsis. Que decepção! Deus mandou pregar mensagem de arrependimento àquele povo e ele fugiu. Nesse momento, ele começou a se converter de pombo, no qual até trazia pela tradução do próprio nome em hebraico, para corvo. Que grande decepção! Vejamos agora como escolher que tipo de mensageiro queremos ser de acordo com a nossa visão. Enquanto profetizava para o povo de Deus, Jonas se julgava um privilegiado. Porém, foi Deus que incumbiu de pregar o arrependimento de um povo infiel e ele não quis correr o risco de se rebaixar pregando para os ímpios ninivitas. Na visão dele, era mais cômodo pregar para quem já era salvo, entre aspas. Trazendo para a atualidade, Jesus diz: ide e fazei discípulos, e não ide e pregai aos mesmos de sempre. Se não saímos do nosso quintal, se insistimos em ficar voando em torno da arca, em vez de buscar a folha da oliveira, estaremos renegando a nossa própria missão. É como se fugíssemos de Deus, como Jonas fez, e que agora, de mensageiro pombo, passou a se converteu em um mensageiro corvo. Continuamos. Agora vamos ver como nós escolhermos que mensageiro queremos ser de acordo com a nossa fé. E esse é o último tópico. Jonas renegou o próprio nome ao se desviar da missão. Perdeu a visão, pois não tinha fé no poder de Deus para converter os ninivitas. Confiava mais em profetizar aos mesmos de sempre. Ele estava tão cego e sem fé que sequer percebeu que estava desafiando Deus, que o tornara profeta. Deus resolveu humilhar o então mensageiro corvo e reconduzi-lo à sua condição de mensageiro pombo. E assim sucedeu, que aprisionado no estômago do grande peixe, Jonas, ainda corvo, se arrependeu e foi perdoado. E depois de liberto das entranhas do peixe, teve que andar quilômetros, depurando seus pensamentos, até chegar a Nínive, onde cumpriu a missão dada por Deus. E mesmo obedecendo a Deus, Jonas ainda estava impregnado de soberba e sem visão, apesar de ter fé. A vontade dele era ver os ninivitas ardendo sob o fogo, e a de Deus era levar o povo ao arrependimento. Meu Deus, quantas vezes temos sido corvos com penas de pombos? Alguém pode até perguntar: como é possível ter fé e não ter visão? Simples. Basta olhar para Jonas, o pombo, que preferiu ser corvo. Então, meus amigos, que nós possamos ser pombos, pois em seus hábitos ela não come nada impuro, diferente do corvo que paira sobre um corpo morto e come dele. O que você está se alimentando? Não seja como o corvo que come qualquer coisa e não volta para a presença do Senhor. É necessário fugir de tudo que é mal. Precisamos ser mais espirituais do que carnais, para viver uma vida agradável a Deus. Nunca perca o vínculo com a igreja do Senhor, porque a comunhão com os irmãos nos faz crescer na fé. Você tem sido carnal como o corvo? Ou espiritual como a pomba? A pomba representa a vida de santidade. Quando o Espírito Santo se manifestou visivelmente sobre Jesus no seu batismo, foi em forma corpórea como pomba. Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E é isso, meus amigos. Assim eu finalizo essa mensagem deixando uma pergunta para que vocês venham meditar. Que tipo de mensageiro você quer ser?
Que tipo de mensageiro você tem sido? Um mensageiro como corvo, carnal? Um mensageiro como corvo, impuro? Ou você deseja ser um mensageiro tipo a pomba, espiritual, aquela que transcende a paz? É você que faz a escolha. Que Deus te abençoe e que te leve a águas mais profundas. Um grande abraço.